qual que é o principal desafio, né? Quais são os principais padrões que estão em nós, nos impedindo de ter clareza nesse propósito, de lembrar dessa linha do tempo, de entender que existe um passado, que existe um futuro, que existe um presente que está totalmente entrelaçado e que através das coisas que eu estou fazendo agora eu vou curando tudo isso. Vou curando o passado e vou curando o meu futuro também. O que nos impede de sabermos qual o nosso propósito nessa vida? Os sentimentos, né, que vivem presentes em nós, de incapacidade, desmerecimento, escassez, pobreza. E aqui a pobreza não só financeira, mas pobreza de espírito, desconexão do espírito, né? De não se sentir merecedora de ser luz. Muita dor, muito sofrimento. Esses são padrões relacionados à nossa ancestralidade. São as vivências, experiências que nós tivemos lá atrás, porque nós não tínhamos escolha. Nós não podemos culpar os nossos ancestrais e nem a nós mesmas por ter vivido experiências ruins e não ter se dado conta ou não ter tido essa aula, por exemplo, lá atrás. Tudo faz parte de algo que precisava acontecer. Nós tivemos uma era de trevas, onde a gente perdeu a nossa conexão. E não foram todas as pessoas da Terra, todos os seres que habitavam a Terra foram prejudicados com isso. Porque a gente teve uma inversão de polos lá no núcleo da Terra. Foi uma coisa do planeta, foi uma mudança do planeta. A gente teve uma mudança em todo o eixo da Terra. E essa mudança desse eixo fez com que a gente mudasse e esquecesse daquilo que nós somos. Algumas pessoas, alguns seres mais evoluídos conseguiram se manter ali conectados e outros não. A grande maioria não. E os seres que vieram, eles foram por muito tempo controlados, né? Para que eles continuassem acreditando que eles não eram nada. Então, tudo isso, todas as vivências que nós tivemos, elas tiveram um porquê. A Terra, ela precisou fazer um reset, recomeçar. E nós também. E esse reset, ele está num processo de amadurecimento agora, onde nós estamos entrando numa outra era, que é uma era onde a gente reconecta a nossa intuição, que é a era da intuição. E essa era da intuição nos traz novamente a conexão com essa linha do tempo incrível que faz parte de nós. Quanto mais portas eu abrir, mais eu vou acessar com clareza essa linha do tempo. Não existe uma mágica, eu não consigo fazer assim e simplesmente abrir todos os caminhos para vocês. Nós temos várias formas de acelerar isso, né? Mas depende muito mais de vocês do que de mim. Tá? Então, incapacidade, desmerecimento, escassez, pobreza, dor, sofrimento são padrões relacionados à nossa ancestralidade. Quando eu me sinto incapaz de fazer alguma coisa na minha vida, seja lá qual for, eu estou vibrando nesse sentimento. E esse sentimento significa que tem uma porta, tá? Se vocês quiserem anotar esses sentimentos para vocês pensarem sobre isso individualmente. Qual é a porta da incapacidade que está me trancando aqui? Quais são as coisas que eu me sinto incapaz? O que será que a minha alma quer me ensinar aqui? Qual é a virtude que eu tenho que desenvolver nessa porta? Qual é o dom? Qual é a habilidade? Será que eu tenho que desenvolver uma habilidade de, sei lá, de enfrentar os meus medos e fazer com que eu perceba que eu sou capaz sim
E o que me fazia travar ali na incapacidade era o medo. Eu vou lá, enfrento ele, abro a porta e passo para a próxima etapa. Desmerecimento? Será que eu tô parada na porta do desmerecimento? Não me sinto merecedora de nada, não me sinto filha do divino, não me sinto uma centelha divina, não me sinto importante, sou uma vítima. Será que eu tô parada nessa porta? O que eu tenho que fazer? O que minha alma quer que eu aprenda aqui? O que eu pedi para aprender? Lembrem-se que vocês pediram para esses aprendizados acontecerem. O que será que eu pedi que está fazendo com que eu trave nessa porta para eu aprender? Se eu fico pedindo para ter coragem, talvez a fonte criadora crie situações que vão fazer você ter coragem. Situações desafiadoras. Para você passar daquela porta e desenvolver essa virtude da coragem, porque depois que você passar por aquela porta, você nunca mais vai ter medo. Uma pessoa me perguntou, né, se eu tive medo, né, de não ter sucesso como terapeuta. E quando eu comecei, né, eu comecei atuando como terapeuta. E aí eu passei por tantas situações de medo que eu tive que enfrentar, tantos desafios tão mais pesados para mim, que aquilo ali para mim era tranquilo. Tranquilo. Eu tirei de letra porque eu não tinha mais medo, eu já tinha passado da porta do medo. Mas eu tive medo, muito medo, antes disso. Só que eu já estava em outro momento. Talvez as pessoas que tenham medo de vivenciar algo novo, elas estão ali paradas naquela porta. E quando nós paramos na porta, olha o quanto isso é forte, né? Quando nós paramos na porta, toda a nossa linhagem para junto. Se eu ficar com a minha vida travada por causa do medo, a minha linhagem passada e a minha linhagem futura vão ficar paradas no mesmo lugar. Como será que vão ser os filhos? Eles vão ter medo? Eles vão ter as mesmas características, a mesma personalidade, porque eles estão presos a essa porta, junto com você. A gente precisa fazer essa mudança. A gente tem que fazer esse processo de abrir essa porta. Chuta a porta, abre a porta, passa, deu.